Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem? Ricardo Invest aqui falando, né? Hoje vamos tratar de um assunto pertinente, né? Vamos tratar de um assunto sobre adaptação às mudanças, né? O quão é importante isso, você está preparado para se adaptar às mudanças, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, né? Mas primeiro, aquela palhinha de mercado financeiro que você não pode deixar de estar informado, né? Nesse exato momento, gravando esse vídeo, temos aqui informações sobre as bolsas mundiais, né? Dando uma recapitulada aqui nesta manhã de segunda-feira, né? Mais uma semana aí, pessoal, para a gente começar aí bem, né? Então, S&P aí com uma leve alta, né? Depois de passar uma madrugada aí por alguns momentos negativos, né? S&P 500 aí com a média de uns 0,27, 0,28 de alta. O dólar nesse momento com uma leve queda de 0,22%. E temos também o nosso Ibov, que também aí com uma queda até expressiva de 1,4%, né? 1,4% nesta manhã de segunda-feira, né? Claro que são devido às questões dos rumores referente aos bancos, né? Os bancos europeus. Lembrando que hoje temos aí um comunicado por volta das 13 horas da Christine Lagarde, né? Ela vai fazer um comunicado importante aí referente ao Banco Central Europeu, né? Até mesmo sobre essas questões de aquisições, como tivemos aí no caso da Credit Suisse pela UBS, né? Pelo banco UBS. Uma aquisição muito importante, né? O valor aí aproximado de mais de 3 bilhões de dólares, né? Ou seja, é um meio, não teve nem assim nenhum tipo de, de, de votação. O próprio banco suíço foi e colocou isso. Ó, BS, está afim? Vai lá e compra então, não precisa consultar acionista, né? Isso tem mexido até mesmo com os bancos americanos, né? Essa questão aí da volatilidade do cenário bancário mundial, tá? Então, os bancos aí sofreram é, um percentual negativo, né? Referente às suas desvalorizações, tá? Então é importante estarmos aí atentos referente a esse segmento bancário, claro. Tudo isso é necessário esperar até essa próxima quarta-feira, decisão de política monetária dos Estados Unidos. Por quê? Apesar da compra da UBS referente ao Credit Suisse, dá uma certa aliviada no setor bancário, mas não quer dizer exatamente que é o momento de colocar as barbas de molho. Não, até porque temos aí ainda muita especulação. Com essa decisão de política monetária nessa próxima quarta-feira, o Fed ele vai ter que decidir então se ele vai permanecer com uma taxa, né, especulativa que ainda está no mercado de 0,25 percentual, né, de alta ou o 0,50 de alta, né, base points, referente ao aumento da taxa de juros do Banco Americano, né, do Fed, do Federal Reserve, para referente para controle da inflação, né, dos Estados Unidos. Então é importante estar acompanhando isso até quarta-feira, né, para que o mercado possa sentir. Claro, se vier acima de 25 base points, é bem provável que tenhamos aí um estresse, porque estará praticamente sinalizando que os Estados Unidos está pouco se preocupando com os bancos mundiais, né? Com o cenário, o contexto bancário, né? O contexto dos banqueiros, né? Bancário não, dos banqueiros mesmo. Por que isso? É um momento delicado, né? E aí tendo essa pressão, onde o Fed ele pode demonstrar o não interesse, uma não importância por esse setor, aumentando para 0,50 base points, o mercado ele vai estressar, o mercado ele vai falar, não, peraí, né? Agora, se isso vier abaixo, né,
por exemplo, 0,25 base points, é um sinal positivo. O mercado vai entender isso com sucesso, vai entender isso com positividade, né, no sentido de gerar um certo alívio e também, dependendo do setor, um pouco ali de uma festinha, né, de um agrado no mercado, onde sinaliza que o Fed está preocupado, né, com essa questão da recessão. Então eles tendo um controle aí, deixar não deixar, né, mas amenizar um pouco essa questão de priorizar a política monetária em combate à inflação, para organizar o contexto macroeconômico, né, dos bancos mundiais, do setor dos bancos, né, e aí sim trazer um pouco de um possível alívio até novas medidas a serem tomadas, até por questões agora também, onde os bancos americanos estão fazendo as suas fusões e aquisições justamente por esse cenário, para evitar um colapso, né, evitar uma queda bancária, né, uma queda no setor bancário, tá bom? Então vamos ficar atento aí até essa próxima quarta-feira, tá bom, pessoal? Falando de Brasil, o presidente Lula, ele fez uma viagem para a China, né? Já está a caminho, provavelmente, para questões comerciais, né? Geopolítica. E estão aí no parecer sobre o arcabouço fiscal, né? O que isso vai resultar. O Haddad, ministro da Fazenda, né? Da Economia, da Fazenda, que agora é ministro da Fazenda, já tem ali o seu respaldo, já tem ali o seu arcabouço fiscal já montado, esqueleticamente falando, e aí vai esperar o aval do presidente, ok ou não ok, né? E aí vai ser muito repercutido no mercado isso, né? Após a aprovação ou desaprovação. E existe muita coisa ainda para ser tramitado, mas aí já existe esse arcabouço fiscal planejado pelo Ministério da Fazenda. Então, ficar atento a isso aí também na movimentação do nosso Ibov, que nesse momento está em queda, hein, pessoal? Tá? O cenário aí, as commodities também, é um cenário delicado, né? As commodities que pode apresentar uma certa queda devido à falta de demanda por crise no setor bancário, tá? É importante também, pode ser um momento de especulação? Pode, mas também pode ser um momento de atenção, colocar um pouco o pé no freio e aí você então ter uma visão mais a médio e longo prazo após essa decisão de política monetária do Federal Reserve, essa quarta-feira aí do Fed, tá bom, pessoal? Então, ficar atento sobre isso. Tá? O que nós temos então aqui? A S&P agora em leve alta, né? Provavelmente referente a especulações aí das bolsas americanas, até mesmo do setor bancário, né? Como eu já havia falado, mas acompanhar, tá bom, pessoal? Vamos acompanhar mesmo e ver aí no que vem pela frente. Bom, agora vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão das adaptações às mudanças, né? Por que eu venho falar isso? As adaptações às mudanças, elas são extremamente importantes, porque existem determinados momentos que nós temos que estar aptos às mudanças, né? Quando você faz uma determinada escolha na sua vida, ela é muito significativa, né? É muito significativa, ela tem um resultado, as suas escolhas elas vão definir ali os seus resultados, né? Até porque existe uma frase muito importante, muito interessante que ela diz assim, que se você quer mudanças, não existe mudanças fazendo as mesmas coisas. Então, é importante você fazer coisas diferentes na sua vida. Tá? Isso eu não estou falando só na sua vida pessoal, né? Estou falando até mesmo seja em contexto de mercado financeiro, seja em alguma situação, enfim, em determinados outros segmentos também da vida, da sua vida profissional, seja lá o que for. Mas se tratando de mudanças, é importante você estar preparado, que quando você tem uma decisão, você tem uma atitude de mudar, e você opta por isso, você fala, eu vou fazer isso, mas no meio do caminho existem variantes que podem acontecer no meio desse caminho, e você sempre tem que estar como se você estivesse dirigindo um carro, está no volante, dirigindo,
E aí você sabe que você vai chegar a determinado ponto. Você está saindo do ponto A para o ponto B. Você vai chegar até lá. Você já tem esse projeto traçado. Você decidiu ir para lá. Então, quando você tem essa decisão, você tem que também estar antenado às mudanças que podem acontecer no meio do caminho. Uma tempestade, talvez um acidente na própria via, talvez alguma intervenção, seja por bloqueio na via, na rodovia que você estiver, por exemplo, né? Furou o pneu do carro, né? Do transporte que você está, enfim, são situações adversas, né? Situações essas adversas que temos que estar preparados para as mudanças, para a mudança de plano. Então, quando você tem, baseado nessa analogia, quando você tem certas situações de mudança, quando você tem escolhas e você está preparado para as mudanças, você se torna uma pessoa resiliente, uma pessoa apta, flexível. O que isso proporciona para você? Maior probabilidade de resultados, maior confiança em você mesmo. Né? Não é fácil, mas não é impossível. Então, se você está aqui e você de repente está passando por situações complicadas, pessoal, temos que ser resiliente. Essas pessoas já pré-programadas a mudanças no meio do percurso. Então, se você tem um objetivo, primeiramente, você tem que ter um objetivo. Você tendo esse objetivo, você tem que estar preparado para demais situações. Ah, mas isso não aconteceu. Melhor ainda, não tem problema. O seu objetivo é lá, é no ponto B. Você está saindo do ponto A para você ir para o ponto B. Então, a partir do momento que você tem essa noção de possibilidade de mudanças no seu percurso, no seu trajeto, até o seu objetivo, então você também está apto a entender que pode sim surgir variantes, pode surgir situações adversas. E nesse cenário, nesse contexto, você passa então a ter mais atenção, porém com confiança, sabendo que você está preparado para determinadas situações. Tá bom? Então pense nisso. Se você tem uma decisão hoje, vá até o final com ela. Se você vê que não é mais aquilo que você esperava, esteja apto a mudanças, mude, mas faça conscientemente, faça de uma forma racional, faça de uma forma inteligente que você irá se beneficiar sem atrapalhar ninguém. Ou até mesmo se beneficiar e beneficiar a outros, não tem problema. Mas o importante é você focar em você, é você focar naquilo que você quer, tá bom? E para a sua evolução, que é o mais importante, e o que a vida nos traz. Novos desafios, novas mudanças e o quanto você está preparado para isso. Mostrar o quanto você está preparado e resiliente para chegar onde você quer chegar. As escolhas dependem de você, não depende de ninguém, depende de nós mesmos, tá? Então, vamos refletir sobre isso nesse começo de semana. Espero que você tenha uma excelente semana, que você tenha uma excelente segunda-feira, tá bom? Pé no freio aí do mercado financeiro, que nos seus negócios haja muita prosperidade, haja muito sucesso, né? Tenha muita benevolência naquilo que você for fazer, tá bom? Uma excelente semana, muito obrigado por você estar até aqui e nos vemos em breve no próximo dia, né? Se assim o universo nos permitir, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau.